O anime começa nos apresentando o protagonista Sueharu Maru, um estudante do ensino médio que é apaixonado por Shiroku Sakachi, a quem chamaremos de Shiro. Shiro é uma aluna e escritora de destaque que ganhou um prêmio importante com seu primeiro trabalho, além de ser famosa em todo o país e fazer ensaios fotográficos por sua beleza incomparável. Mas além de tudo isso, ela é o primeiro amor de Sueharu, e ele ousou falar com ela um dia para deixá-la saber o quanto ele gostou de seu livro, o que a deixou muito feliz. Mesmo assim, Tetsuhiko Kai, o amigo do protagonista, um dia diz a ele que ele deveria desistir, pois Shiro é alguém inatingível e age de forma muito fria e dura com todos. Mas Sueharu esclarece que na realidade ele e Shiro se dão muito bem, pois desde que ele falou com ele no inverno passado, eles perceberam que eles moram perto. Então, eles conversaram várias vezes. Ele garante que Shiro é muito diferente fora da escola porque ele é mais agradável e inocente. Mesmo assim, o personagem principal nega estar apaixonado por ela, embora seja bastante óbvio. Kai então diz a ele que, se ele quer tanto uma namorada, ele deveria perguntar a Kuro Hashida, que é a amiga de infância de Sueharu, que mora ao lado dele, conhecida como Kuro. Ao ouvir isso, o protagonista entra em pânico, mas Kai esclarece que Kuro também está em outro nível. Se eles não fossem amigos de infância, ele nem conseguiria se aproximar dela. Sueharu responde que ele já sabe disso, porque ele é um padre. Ela é realmente bonita, popular com os meninos, e ele a admira por muitas coisas. Justo naquele momento, Kuro entra na sala de aula e o incomoda um pouco, dizendo que ela não tinha ideia que ele pensava assim sobre ela. Ainda assim, ela comenta que ele fica realmente fofo quando fica vermelho e diz abertamente que, como sua irmã mais velha, ela gosta de vê-lo assim. Isso deixa Sueharu chateada, pedindo para ele não dizer isso e parar de dizer isso. Ela é sua irmã, mas Kuro responde que ele só faz isso porque ela sempre acaba cuidando dele e até lhe dá mais problemas do que suas irmãs mais novas. Sueharu tenta escapar com uma desculpa vaga e Kuro o acusa de evitá-los. Neste ponto, toda a classe olha para eles com espanto e Sueharu entra em pânico pedindo perdão. Pouco depois, ele acalmou-se um pouco e admite que se arrepende e sabe que se divertiria muito se fossem um casal, mas por enquanto não consegue. Ao ouvir sua resposta, Kuro sorri e de repente diz que foi tudo uma brincadeira, admitindo que a confissão foi apenas um jogo. Sueharu fica chateada com tal confissão, mas Kuro apenas ri de quão engraçada foi sua reação. Depois que as coisas se acalmaram, toda a sala de aula fica surpresa novamente, pois é revelado que Shiro está namorando uma aluna chamada Ave, cujo pai é ator e recentemente também estreou sem dizer uma palavra. O rosto de Sueharu escurece e ele decide deixar a escola. Kuro se preocupa com ele logo depois que o encontra e tenta falar com ele. Sueharu diz a ele que ele é muito gentil para tentar confortá-lo. Mesmo depois que ele a rejeitou, ela o lembra que era apenas um jogo, mas ele responde que sabe que não é verdade e que na verdade está mentindo, pois, embora haja como a irmã mais velha, ele sabe muito bem que ela o ama. Gosta que o consentimento Kuro fica realmente surpresa. Então, ela decide abraçá-lo por trás como um agradecimento por ter percebido a verdade. Kuro comenta que ele é muito estúpido, mas muito correto, e é sempre muito gentil com ela, apesar de estar sofrendo, e é por isso que ela gosta dele. Ela confessa que a incomoda que ele não a tenha escolhido, mas mesmo assim, seus sentimentos por ele não vão mudar, e ela sempre estará ao seu lado. Kuro o consola e o deixa desabafar, falando sobre o quão cruel Shiro é por ter feito isso com ele. Sueharu confessa que, mesmo sabendo que deveria desistir, ela ainda espera que Shiro lhe dê uma chance.
mesmo que seja patética, a Kuro. Então algo lhe ocorre e ela propõe que ambos se vinguem de Shiro. Afinal, ela confessa que odeia Shiro mesmo antes e logo depois começa a provocar. Para deixar o protagonista ainda mais irritado com a situação, Sueharu acaba explodindo, então ele decide se vingar de Shiro definitivamente. No dia seguinte, ambos planejam vingança, planejando encontrar os pontos fracos de Eve para expô-lo aos outros. Então, Shiroela será deixada como uma mulher inútil que se apaixonou por um idiota e ambos serão arruinados. Kuron não acha que seja uma má ideia, mas diz que não é chega, pois assim ele não ganhará, mas só terá perdido. E mesmo que se vingue, se sentirá vazio, pois... Então ele propõe que ambos finjam ser namorados, explicando que Shiro só estava sendo legal com ele. Então, é seguro assumir que ele, ao menos, o tinha como opção amorosa. Então, se de repente ele arrumar uma namorada, Shiro se sentirá como uma segunda opção, recebendo uma colherada do seu próprio remédio. Depois de muita insistência, Kuro consegue fazer Sueharu aceitar sua ideia e propõe fechar o negócio com um beijo. Porém, no último segundo, o protagonista pensa em Shiro e não consegue. Então ele foge de Kuro. Então, decide interrogar os alunos para achar o ponto fraco de Abe, mas acaba não achando nada, já que eles só falam coisas boas sobre o garoto. Ao perguntar de forma tão indiscreta, Eve não demora a encontrar o protagonista para confrontá-lo, esclarecendo que, se não fosse ele, não teria se dado ao trabalho de procurá-lo. Sueharu comenta que está surpreso que alguém tão famoso como ele o conheça. Porém, naquele momento, Ave confessa que só o reconheceu e ficou muito surpreso ao saber que Sueharu frequenta a sua escola, pois ela sabe que ele é o antigo ator mirim, famoso e prodígio que se aposentou por razões desconhecidas a que estamos. Eles explicam que o protagonista é filho de um dublê e de uma atriz pouco popular. Ele tinha talento para atuar quando criança e se esforçava cada vez mais só para ver o sorriso de sua mãe, até que tudo mudou. Um dia, quando Avenant lhe pergunta sobre quem de repente parou de atuar há 6 anos, mas o protagonista se recusa a contar e então confessa que decidiu ser ator graças a Sueharu, já que seu pai atuou com ele em um drama histórico e sempre o elogiou. No entanto, ao contrário de Sueharu, Ave afirma que não tinha talento para atuar, mas realmente queria ser ator, e Shiro disse a ele que ele foi para a Wacha escola com ela. Depois de fazer algumas pesquisas, ele descobriu que Sueharu gosta de Shiro, então ele decidiu usar isso a seu favor. Em outras palavras, Avi decidiu começar a namorar com Shiro apenas para fazer o protagonista sofrer, já que ele realmente o odeia e queria derrotá-lo de forma clara e visível. Sueharu fica bravo quando vê a pessoa horrível que ele é, mas decide para se conter para não ser expulso. Abe então informa que planeja se declarar para Shiro no festival de confissão que acontecerá na escola, já que, a pedido da agência, eles não tornaram público, mas se for declarado no festival, eles não terão escolha, a não ser aceitar. O protagonista não suporta a audácia de Ave, então, no dia seguinte, ele vai com K, como ele havia mencionado a ela, que queria fazer uma peça para o festival. Sueharu diz a ele que vai participar de sua peça e que entende a situação imediatamente, mas o avisa que ele é um profissional, então eles precisarão de um ótimo roteiro, algo que seja impressionante, que os deixe fascinados e que seja um sucesso completo. Em poucos segundos, ambos percebem que a única pessoa na sala capaz de escrever algo assim é Shiro, então Kai ordena que o protagonista peça ajuda. Porém, Kuro chega à sala
de repente exclamando que não respondeu às suas mensagens e que queria que eles fossem juntos para a escola, já que é o primeiro dia deles como namorados novamente. A turma toda fica surpresa com a notícia, mas Kai aproveita a distração para empurrar a personagem principal em direção a Shiro. A princípio, ele entra em pânico, mas Sueharu não tem outra opção. Eles explicam a situação para ela, dizendo que planejam fazer uma peça para o festival, então querem que ela escreva um bom roteiro que atraia o público. Ao ouvir a proposta, Shiro responde que desde que ficou famosa, as pessoas não param de lhe pedir favores e é um grande desafio. Problema, mas ainda aceita ajudá-los, dizendo que quer apoiar aqueles que ousam fazer coisas novas. Ambos trocam números de telefone para discutir a obra e o protagonista. Pouco depois, ele escreve para ele quando chega em casa e Kuro o visita como de costume. Como já explicado, eles são vizinhos próximos e seus pais são grandes amigos. Sujaru conhece toda a sua família e considera as 3 irmãs de Kuro como suas próprias irmãs. Kuro percebe que seu apartamento está uma bagunça, ao que ele explica que é porque passou o verão com seu pai, que agora está viajando pelo país porque tem muito trabalho como dublê em recriação de acidentes. Kuro começa a colocar tudo em ordem e, ao coletar alguns livros, ele encontra uma fotografia de seu pequeno, e Jaru ao lado de outra criança. Kuro pergunta quem é, e a protagonista responde que é uma criança chamada Shiru, o filho do patrocinador de uma série em que eles atuam. Os dois costumavam atuar juntos, e Shiro disse a ela que queria que ela atuasse em uma de suas histórias. Algum dia, Kuro fica alguns segundos olhando a foto, mas naquele momento, seu Eju recebe uma ligação de Shiro. Então ela inventa uma desculpa e corre para seu quarto para atender Shiro. Explica que quer discutir o conceito da peça que irá escrever. Mas naquele momento, Kuro fala alto da cozinha, exclamando que a comida vai esfriar se ela não se apressar. É claro, Shiro a ouve então. A personagem principal entra em pânico, mas ela apenas pede desculpas por interromper o encontro deles em casa. Sueharu tenta explicar tudo, mas Shiro ri despreocupado, esclarecendo que sabe que tipo de relacionamento eles têm. Então, ele não precisa ficar tão nervoso quando Kuro continua apressando a personagem principal. Shiro termina a conversa, sugerindo que conversem a sós no dia seguinte em uma sala da biblioteca de Sujaru A. E após encerrar a ligação, ela volta até Kuro, que já sabia que ela estava falando com Shiro. Ela pergunta se ele não acha estranho Shiro se aproximar dele. De repente, ele comenta que talvez Shiro tenha se aliado a Abe, e ambos estejam planejando algo contra ele. Kuro repreende o protagonista, explicando que pedir um favor para a garota da qual ele quer se vingar já é um erro grave e pode ser uma armadilha de Abe. Sujaru fica chateada e fica brava novamente, exclamando que eles não podem brincar assim com a inocência dela. Kuro, então, diz que sabe que a única maneira de vencer é agindo. Mas ele pergunta ao protagonista se ele realmente pode fazer isso, esclarecendo que ela pessoalmente não gostaria. Para atuar novamente, explica que já faz muito tempo desde a última vez que atuou, e as pessoas podem criticá-lo, comparando-o a como ele era antes. Suijaru agradece por se importar tanto com ele, mas diz que se ele não fizer nada, ele se arrependerá por toda a vida sem. No entanto, no dia seguinte, quando ela decide ensaiar na escola, Sueharu entra em choque no meio da apresentação e desmaia. Pouco depois, ela acorda na enfermaria e Shiro está ao seu lado. Ela entrega seu roteiro, esclarecendo que escreveu algumas ideias com o que ele enviou na noite anterior. A ideia de Shiro é usar o festival de confissão para se destacar, em vez de uma peça tradicional, porque se nem todo mundo vir, então não valerá a pena. De jeito nenhum. A ideia é chamar a atenção, criando uma comoção que ninguém espera. Então eles usarão o festival. Como se fosse parte da obra, o protagonista gosta da ideia.
Mas antes de poder ler o roteiro completo, Shiro explica que quer uma recompensa primeiro e pede que ele diga por que seu e Haru acabou assim. Então ele conta que quando era criança, ele participou de uma série chamada Till Start, que o lançou ao estrelato. Então no ano seguinte eles fizeram uma sequência, mas sua mãe foi quem mais ficou animada com sua aparição, já que ela foi escolhida para interpretar a mãe do personagem que ele interpretou, dele e Haru. Em uma das cenas, sua mãe foi atropelada por um carro, e na hora da atuação, o carro nem chegou a encostar nela. Porém, devido à intensidade de sua atuação, a mãe de Sueharu caiu feio e morreu, devido a uma contusão cerebral. A série ia ser cancelada, mas seu marido lutou por ela. Como sua mãe sonhava em atuar em uma série daquele horário, e por isso se esforçou tanto para honrar esse sonho, o protagonista conseguiu ter a série gravada na íntegra, e eles tiveram uma audiência histórica. Desde então, ele deu uma pausa por tempo indeterminado e foi proibido da imprensa falar sobre o assunto. A história comove Shiro, a ponto de fazê-la chorar. Então, sem hesitar, ela entrega o roteiro completo dizendo que já recebeu sua recompensa. Shiro. Logo depois, ela vai para casa chorando e nos conta que quando criança era uma menina desajeitada que não tinha autoestima. Por isso a intimidavam na escola, o que a fez parar de ir. Ela nem saía de casa e só se concentrava em seus livros e na atuação que faria na televisão, vendo sua grande admiração pelo menino seu pai. Ele usou sua influência para fazer com que os dois se conhecessem pessoalmente. Só que Sueharu confundiu Shiro com uma criança, mas foi ela quem disse a ele que queria que ele atuasse em uma de suas histórias algum dia. Desde então, Shiro se esforçou muito para aperfeiçoar seu escrevendo, mas um dia, ele simplesmente não conseguia mais ver Shiro Sueharu sem saber o motivo por muito tempo. Shiro sentiu ressentimento por Sueharu, mas com o passar dos anos, ele percebeu que se sentia assim porque ele era seu primeiro amor. Depois de descobrir a verdade sobre Shiro, vemos que Sueharu e Kuro discutem sobre o roteiro. O roteiro de Ashiro propõe que Sueharu interrompa a dança de Avi no festival de confissão cantando e dançando melhor que ele com a emoção do momento. O plano é que o protagonista roube toda a atenção e se declare namorada de Avi, mas assim provoque algo dramático e inesperado na frente de toda a escola. O que implica que se Suji vencer, então Shiro aceitará e eles começarão a namorar. Kururo é rápido em dizer que esse roteiro é muito suspeito e parece óbvio para ele que é uma armadilha, pois está claro que eles querem que Sueharu se declare para que Shiro o rejeite na frente de todos. Mesmo assim, o protagonista insiste que quer tentar, pois parece uma ideia divertida para ele e ele só quer esmagar Avi. Portanto, ele decide praticar todos os dias com a ajuda de Kai até que o dia do festival finalmente chegue. Antes dos eventos, Kai informa o protagonista que há alguém procurando por ele. Essa pessoa acaba sendo Shiro, mas ela está vestida da mesma forma que se vestia quando era pequena. Como ela sabe que Sueharu pensava que ela era um menino e não tem ideia de que eles são a mesma pessoa, ela se esconde nas sombras e fica feliz em ver que Sueharu ainda se lembra dela e até se lembra de sua promessa de aparecer em uma de suas histórias. Shiro. Ela confessa a ele que logo depois que ele desapareceu, ela voltou para a escola porque queria se tornar forte para quando se vissem novamente. Então, ela se esforçou muito nos estudos e esportes e conseguiu melhorar em muitos aspectos. Mas o que ela mais trabalhou foi em escrever histórias, e todo o seu esforço foi finalmente reconhecido quando ele estreou. Como romancista, ela confessa que só queria alcançá-lo e queria que ele a valorizasse assim. Ela investigou e fez de tudo para que ele lhe dissesse que ela era bonita. Naquele momento, Shiro tira seu disfarce, e o protagonista fica realmente chocado ao ver que é ela, Shiro. Ela explica que quando eram pequenos ele ouviu mal o nome dela e a confundiu com um menino. Isso a incomodou muito. Então, durante todos esses anos, ela trabalhou duro para ficar mais bonita. E agora, ela até aparece em revistas. Shiro confessa que guardou rancor dela por muitos anos e o culpou até que ele descobriu a verdade. Então agora, ele reconsiderou depois de contar a verdade. Shiro e seu ex Haru estão em melhores termos.
Mas logo depois, Kuro conhece Shiro depois de ouvir tudo e o avisa que Kuro ainda não venceu. Se encontra com o protagonista e o faz acompanhá-la no festival, levando-o a todas as atrações antes da cerimônia de encerramento. Kuro deixa o protagonista saber que ela decidiu apoiá-lo, não importa o que aconteça, já que ela quer que ele seja livre, e não se preocupe com nada depois de dar um tapa nele. Kuro sorri e esclarece que com isso o relacionamento deles está zerado, e o que ele fizer não será da conta dele. Mesmo que ele declare seu amor a Shiro no festival de confissão, apesar de tentar ser forte, Kuro começa a chorar, mas sai. Correndo e ainda lhe deseja boa sorte com um sorriso. Sueharu fica triste ao vê-la daquele jeito e permanece muito pensativo até o festival de confissão começar, quando é a vez de Avi, e é hora de executar o plano da peça. Então, quando começa a cantar e dançar, Sueharu se infiltra no palco, desafiando-o. Logo, o protagonista começa a cantar e dançar, também roubando a atenção do público no final. O público fica pasmo e Avi apenas sorri e sai comentando que sabia que o talento de Sueharu era real. No entanto, ao prosseguir com a próxima parte do ato, Sueharu declara seu amor por Kuro em vez de Shiro como planejado. Todos ficam completamente perplexos, e Sueharu explica que Kuro sempre esteve ao seu lado, e é somente graças a ela que ele conseguiu seguir em frente. Diante de tal confissão, todos esperam a resposta de Kuro, mas para a surpresa de todos, ela o rejeita. Após tal desastre, o festival Ikai descobre que Ave estava na verdade tentando ser o vilão de propósito. Ave confessa que Shiro é como sua irmã e que sempre gostou de Sueharu. No entanto, desde que parou de vê-lo, ela disse que faria Sueharu se apaixonar por ela e então rejeitá-lo. No entanto, Kuro declarou seu amor por... Próxima parte do ato, Sueharu declara seu amor por Kuro em vez de Shiro como planejado. Todos ficam completamente perplexos e Sueharu explica que Kuro sempre esteve ao seu lado, e é somente graças a ela que ele conseguiu seguir em frente. Diante de tal confissão, todos esperam a resposta de Kuro, mas para a surpresa de todos, ela o rejeita. Após tal desastre, o festival Ikai descobre que Avi estava na verdade tentando ser o vilão de propósito. Avi confessa que Shiro é como sua irmã e que sempre gostou de Sueharu. No entanto, desde que parou de vê-lo, ela disse que faria Sueharu se apaixonar por ela, e então rejeitá-lo. No entanto, Kuro declarou seu amor por ela primeiro. Então ela não conseguiu executar seu plano, e quando não sabia o que fazer, ela mentiu e disse que ela e Ave estavam indo embora, e para que Sueharu não a odiasse, Ave decide se tornar o vilão. Além disso, ela fez seu Eju voltar a atuar, já que ele sempre o admirou e queria vê-lo atuar novamente. Kai percebe que Ave é realmente uma pessoa muito boa, algo que não o deixa muito feliz. Ave comenta que todos perderam nessa situação, já que Kuro se arrepende muito de ter rejeitado Sueharu Shiro, fica completamente deprimido, e Sueharu se sente um perdedor. Durante os dias seguintes, Sueharu permanece completamente chateado com aquela experiência, e Kuro continua se arrependendo, já que o rejeitou por vingança, mas ainda o ama. Shiro, por outro lado, continua sonhando acordado com a incrível performance de Sueharu naquele dia, mas continua chorando por sua rejeição ao retornar para a escola. Sueharu descobre que ele se tornou famoso desde que Kai postou o vídeo do festival nas redes, e em 3 dias ultrapassou 1 milhão de visualizações. Agora eles o chamam de rejeitado 1 milhão de vezes, e todos os programas matinais estão falando sobre ele, e as meninas Sujar ficam bravas com Kai por ter exposto isso. Mas antes que pudessem continuar discutindo, uma garota chamada Maria Momozaka interrompe a sala de aula e corre para abraçar seu Jaru, exclamando que sentia muita falta dele. A classe a reconhece como uma atriz famosa, a protagonista de uma série chamada My Ideal Little Sister. Sueharu a cumprimenta. Com carinho, mas Shiro e Kuro não demoram a se aproximar de forma ameaçadora pedindo explicações. O protagonista explica rapidamente que Maria era da mesma agência que ele estava e como seu superior ele costumava cuidar dela.
Maria afirma que Sueharu lhe ensinou tudo o que ele precisava saber no mundo da atuação, e muito mais. Mas um dia ele foi embora sem avisar. Então, quando viu o vídeo do festival na internet, não pôde deixar de ir ver pessoalmente. Sueharu responde que o entende, mas ele pede para ela deixá-lo ir, já que ela é muito famosa e pode ser mal interpretado. Mas Maria lhe garante que não importa, e se for com ele não haveria problemas, já que ele é seu primeiro amor. Todos ficam perplexos com essa declaração, e o protagonista logo depois perdoa facilmente K pelo preço baixo de uma pizza. Afinal, ele não pode ficar muito bravo com ele, já que aquele vídeo é a melhor publicidade. Se ele quiser atuar novamente, Sueharu pergunta a ele onde ele conseguiu aquela pizza. E naquele momento, do nada, uma garota chamada Rena aparece a Sarri, que lhe dá um cartão de contato e explica que ela faz qualquer trabalho por dinheiro. Kai explica que ele tem contratado ela porque ela é muito útil e ela foi quem gravou o vídeo do festival. Mas recentemente, Rena viu Sueharu como alguém muito lucrativo, então Kai concordou em apresentá-los em troca da pizza. Pouco depois, Sueharu descobre que o pai de Shiro, um patrocinador que é amigo próximo de seu pai, quer vê-lo novamente depois de tantos anos porque está preocupado com ele. Depois de um tempo, a imprensa de repente se acalma, então aparentemente alguém usou sua influência. Mesmo assim, o relacionamento entre Kuru e Sueharu ainda é complicado. Desde o que aconteceu no festival, ele tem medo de se aproximar dela quando volta para casa. Um dia, Sueharu se surpreende ao ver Maria esperando por ele com o jantar pronto. De alguma forma, ele conseguiu a chave da casa dela e preparou sua comida favorita, sendo exatamente a receita de sua mãe que a ensinou a cozinhar no passado. Sueharu sorri, lembrando de sua mãe, e depois do jantar pergunta a Maria se foi ela quem assustou a imprensa. Ela responde que sim, explicando que ela só teve que fazer algumas ligações. O protagonista agradece, surpreso ao ver que ela tem poder suficiente para fazer algo assim. Maria garante que ela só poderia ir até certo ponto, graças a ele, e é algo pelo qual ela é muito grata. Maria confessa que por muitos anos duvidou de ir visitá-lo, principalmente depois da forma como se despediram. Que aquele vídeo foi a desculpa perfeita. Ela percebeu que ele ainda era aquela pessoa que ela tanto admirava e ficou muito emocionada quando o viu novamente Maria. Então ela lhe dá um cartão de contato da identidade e SEO da Hard Produções. Shun Hard, ela confessa que quando o presidente viu o vídeo e pediu que o convencesse a voltar ao showbiz, Sueharu então pensa em ir encontrá-lo pessoalmente, mas logo vê que há 2 cartões de contato. Maria então pede para ele dar a ela um kururu, já que ao vê-lo no vídeo, o presidente, ele também se interessou em colocá-la no mundo do entretenimento. Nesse momento, as irmãs de Kuru tentam entrar na casa do personagem principal. Então, Maria se esconde e Sueharu abre a porta. Quando ela abre, Midori Akane e Adoi aparecem, e o mais velho explica, urgentemente, que Kuru tem agido muito estranho. Sueharu não entende nada, mas fica muito chocado quando lhe dão a notícia de que Kuru perdeu a memória. Eles explicam que, na realidade, Kuru não se lembra de nada, desde que ela se declarou a ele e ele a rejeitou. Sueharu chega a um nível muito alto de estressadas com tudo o que está acontecendo. As irmãs decidem ir embora para lhe dar espaço. Mas antes de ir embora, ela pergunta se ele realmente retornará ao show business, porque se o fizer, ela ficaria orgulhosa dele, mas ao mesmo tempo, ela ainda se sentiria um pouco triste. Ela não pode controlar o que ele decide, então ela apenas o aconselha a escolher o amor ou a atuação. Ela espera que os motivos dele não sejam algo negativo como fugir do amor, mas que ele tenha um motivo mais positivo, afinal será uma das decisões. No dia seguinte, Sueharu conhece Kuru, que tristemente lhe explica que suas memórias só remontam a antes das férias de verão. Mesmo assim, ele viu o vídeo do festival e não tem ideia do porquê fez isso com ela quando gosta dela. Então Kuru pergunta o que ele sente agora e se ele ainda gosta dela, mesmo que ela tenha feito algo tão terrível com ele. Sueharu não consegue responder. Então Kuru decide não pressioná-lo, pois ele pode ver que ela realmente o machucou muito.
Ele quer consertar o que fez e recuperar sua confiança começando do zero. Sueharu o aceita sem hesitar, pedindo que fique ao seu lado, pois sabe que superará seu trauma. Pouco depois, Shiro chega de carro explicando que é possível que a imprensa esteja esperando por eles na entrada da escola. Então, ele se oferece para levá-los no caminho. Sueharu explica a Shiro a situação de Kuro, mas Shiro, depois de interagir um pouco com ela, comenta que ele realmente não acredita que Kuro perdeu a memória. Sueharu duvida por alguns segundos, mas rapidamente cria um plano para verificar. Mais tarde no almoço, Sueju convida Kuro para comer e lhe oferece a comida que ele mais odeia no mundo devido a um trauma de sua infância. A menos que sua amnésia seja muito severa, seus gostos não mudariam, então é impossível para ele aceitar aquela comida. Porém, para sua surpresa, Kuro come com muito prazer. Verificando que ele realmente perdeu a memória, Sueharu então deixa o assunto de lado e lhe conta sobre a agência e o convite do presidente. Kuro lhe pergunta se ele irá retomar sua carreira, mas ele confessa que ainda não tem certeza. Então, quer ouvir a proposta. Do presidente Guru, então, confessa que é contra ele retomar sua carreira, já que viu pessoalmente o quanto ele sofreu, mas admite que naquele vídeo ele dançou muito bem. Ele diz a ela que foi tudo graças a ela. Mas vendo a confusão de Kuro Sueharu, ela fica triste quando percebe que ela não se lembra de um momento tão importante quando o vê chorar. Kuro o consola e diz que o acompanhará até a agência e estará lá por ele mesmo que ele não esteja interessado no show naquele momento. Shiro interrompe a sala bastante chateada por ter descoberto que Sueharu está hesitando em retornar ao show business, segundo Kaishiro. Aparentemente, ele estava espionando eles graças a algumas câmeras que ele instalou com os serviços de Rena. Então ele ouviu tudo quando a situação se acalma. Os quatro decidem sentar para almoçar para discutir tudo civilizadamente. Shiro quer que Sueharu retorne ao mundo do entretenimento, pois ela quer vê-lo atuar novamente e quer que ele cumpra sua promessa de ser o protagonista de uma de suas obras. Kai então apresenta uma proposta, explicando que pensar no futuro do clube do entretenimento poderia ser uma das maneiras que poderiam levar o conceito. É fazer tudo o que parece divertido, enviando os vídeos para as redes. Mas não é só isso. Kai pergunta a Sueharu se ele planeja entrar para uma agência, e ele responde que se ele retomar sua carreira, é assim que quer e será. Então ele pergunta se ele deixará a escola, se ele ficar muito ocupado. Explica que, na opinião dele, enquanto ele for um estudante do ensino médio, ele deve agir como tal, já que quando ele for adulto, ele pode entrar no show, mas não poderá retornar à sua adolescência. Por outro lado, ele assegura a Shiro que mesmo que ele queira Sueharu como protagonista de uma de suas histórias, não precisa ser para cinema ou TV, será o suficiente para ela escrever para seu canal. E desta forma, eles também poderão tirar proveito de sua fama e se beneficiar de seu talento para escrever e planejar. Afinal, não há ninguém além. Não há ninguém além dela, que ele pode fazer seu Haru brilhar com isso. Shiro está satisfeito, mas Kuro vê a situação como muito conveniente e pergunta a Kai se ele tem outros objetivos para fazer tudo isso. Kai admite que isso é verdade, mas esclarece que nada do que ele disse a eles é mentira. Sueharu responde que nesse caso ele não perguntará mais, pois sabe que quando Kai não quer dizer algo, ele simplesmente não faz, e a ideia de Kai parece muito engraçada para ele. Então ele esperará para ver o que lhe dirão na agência, e decidirá se aceita ou se junta ao seu plano no dia em que o protagonista se encontrar com o presidente da agência. Todos decidem acompanhá-lo. Ao ver o presidente, Sueharu explica que gostaria de combinar seus estudos com a atuação, mas este homem responde que se ele realmente quer dinheiro, agora é a hora e não é hora de ir para a escola. Albera Kururo menciona a possibilidade de que ela estreie como artista, mas ela imediatamente responde que ela está lá apenas para rejeitar sua oferta, já que ela não está interessada no mundo do entretenimento. O presidente então explica a ele que se ela decidir estrear com Sueharu agora, ela poderá ganhar 100 milhões em 3 anos, e Sueharu poderá ganhar 300 milhões.
Ele explica que há um patrocinador muito importante que quer que Sueharu estrele um comercial, e em pouco tempo ele chegará para cumprimentar o presidente. Ele esclarece que Siura concorda em participar do comercial. Ela será muito mais popular, mas mesmo assim, ela o rejeita. Kuro continua a recusar sua oferta. Mas o "ó presidente" se torna cada vez mais irritante e insistente quando cruza a linha. Sueharu, de repente, derrama uma garrafa de vinho na cabeça dele, exigindo que ele não mexa com sua amiga de infância. Todos ficam chocados, e o presidente realmente fica bravo, comentando que ele sabia disso desde o momento em que o viu chegar com aquele lixo. Ele sabia que eram todos lixo. Kai fica furioso com isso e se aproxima do presidente de forma ameaçadora, mas Sueharu o impede antes que a situação piore. O presidente Shun então faz uma ligação, pedindo para eles chamarem a polícia, já que alguns vermes entraram no prédio. Depois disso, ele sai e Sueharu entra em pânico, mas Kai o acalma dizendo que eles não o machucaram. E como eles são os únicos no lugar, eles só precisam testemunhar que nada aconteceu. E quanto à coisa do vinho, eles só precisam dizer que o presidente tropeçou e Sueharu caiu sobre ele. Sueharu fica aliviada e todos parecem concordar com o plano. Mas Kuro protesta responsavelmente, dizendo que, na opinião dele, jogar o vinho nele e mentir é demais. Além do fato de que ele só tornará seu retorno ao mundo do show ainda mais difícil, já que esse cara certamente espalhará boatos falsos e as outras agências também não o quererão. Sueharu entende imediatamente, então ele não tem escolha a não ser recorrer à verdade. Logo após o presidente chegar com o patrocinador que ele mencionou, que acaba sendo o pai de Shiro, que fica surpreso ao ver o quanto Sueharu cresceu, o protagonista fica muito feliz em vê-lo, e logo depois lhe explica sinceramente tudo o que aconteceu. Porém, vendo que o presidente não pretende ceder e continua se fazendo de vítima, Maria propõe um duelo de comerciais. Se o presidente vencer, Sueharu se juntará à sua agência. Mas se Sueharu vencer, ele não poderá denunciá-lo à polícia, e mesmo que ele assine com outra agência, ele não poderá fazer nada para sabotá-la. O presidente aceita sua proposta. Então Mari propõe que 2 comerciais sejam feitos, um feito pela agência e outro feito por Sueharu, publicando ambos os comerciais em um site especial onde o público pode votar no melhor. A empresa do pai de Shiro cuidará das despesas de ambos os comerciais, que terão um curto período de produção quando todos concordarem com os termos. Maria confessa que quer mostrar seu crescimento em todos esses anos. Então, ele estrelará o comercial para a presidente Sueharu, que está chateada porque contava com a fama de Maria para seu comercial. Mesmo assim, ele se resigna, e no dia seguinte, ele e seu grupo têm seu primeiro encontro como clube de entretenimento, agora chamado de Aliança. Ultramarine. Para o comercial, eles terão que promover uma nova bebida isotônica que querem vender para um público jovem. Shiro parece bastante animada em escrever o roteiro, pois seu sonho finalmente se tornará realidade. Quando os 2 comerciais terminam, Maria está esperando sua irmã ver os resultados aqui. Eles nos mostram sua história, contando que desde muito jovem odiava tudo o que fazia sua irmã mais velha Eri sofrer, que a salvou de uma casa com um ambiente abusivo quando se formou no ensino médio. Embora Eri fosse uma excelente aluna, ela não continuou estudando e se dedicou ao trabalho. Para cuidar de Maria, isso fez com que Maria se sentisse péssima por ser inútil e atrapalhar até que um dia o ex-presidente da agência a descobriu. Então, ela decidiu entrar na agência. Ela decidiu entrar na agência para aliviar o fardo de sua irmã, e lá conheceu Sueharu, que a salvou. Da escuridão com seu brilho, até que um dia ela simplesmente foi embora. E desde então, embora Maria esteja em um cenário deslumbrante, ela se sente sozinha e ainda está no escuro. Voltando ao presente, a irmã de Maria chega com salgadinhos, e as duas decidem assistir ao comercial do seu e Haru. Eri achou um comercial muito engraçado, mas Mari parece um pouco decepcionada, comentando que talvez ela superestime Shiro. Tudo foi muito bom, principalmente seu ex Haru, e ela fica feliz por ter conseguido fazer sem desanimar. Mas na opinião dela, eles focaram mal, já que aproveitaram para promover seu canal.
quando o foco deveria ser na bebida que estavam tentando promover, e porque eles estão com suas prioridades erradas, infelizmente o comercial da agência provavelmente vencerá. Maria liga para Sueharu, mas ele atende meio ocupado e comenta antes de desligar que viu o comercial dela. Para que ela não pudesse ficar parada, Maria percebe que seu Eju não desistiu e está trabalhando em algo novo. Então o vencedor ainda não foi decidido, o que a deixa muito feliz. No dia seguinte, a Aliança Ultramarina lança a continuação de seu comercial, uma produção bem diferente da primeira. Maria fica emocionada ao ver a habilidade de Sueharu em desempenhar um papel completamente diferente, e percebe que ainda não conseguiu alcançá-lo. Então ela não se sente mais triste ou sozinha, pois ele está à sua frente. Logo depois, o grupo de Sueharu se reúne para comemorar que sua classe teve mais do que o dobro de votos e conseguiu esmagar a agência. Logo depois, o pai de Shiro se encontra com Kai, que lhe conta sobre os planos que o pai de Shiro tem para a Aliança Ultramarina. Ele então confessa que tomou a liberdade de investigá-lo e sabe que Kai pretende transformar a aliança em sua arma para se vingar de seu pai Shun Hardy. Por esse motivo, ele se aproximou de Sueharu, já que ele era a estrela principal da agência dirigida pelo pai que ele tanto odeia. Sabendo que Kuro conspirou com Kai, planejando tudo e fingindo, perdendo sua memória para que Sueharu rejeitasse a oferta da agência e se aproximasse dela. Aparentemente, tudo saiu como planejado, mas algo que eles não esperavam é que Maria fosse transferida para a escola para ficar mais perto de Sueharu um dia, quando ela voltou para casa com Kuro. Sueharu percebe que ela tem suas memórias, então ele fica muito chateado. Ele a acusa de mentir, pois sofreu muito e quando descobriu que ela tinha amnésia, ele acreditou e até chorou. Kuro não sabe como se defender, então ele não dá nenhuma explicação válida. Então Sueharu fica deprimida dizendo que não pode mais confiar nela. Kuro se recusa a assumir a culpa, então os dois discutem e acabam brigando muito bravos. O personagem principal logo depois fica bastante preocupado, pois Kuro ficou muito bravo, mas ainda assim ele não a entende assim e tem certeza de que a perdoaria sem problemas se ela explicasse a ele por que fez isso. Por outro lado, Kura também está frustrada e preocupada porque nesse ritmo ela o perderá, mas certamente se eles conversarem agora, eles lutarão. Portanto, ela precisa de alguém que interceda por ela no dia seguinte. A Aliança Ultramarina comemora que eles têm Maria como um novo membro. Kai prossegue explicando seu próximo projeto, que será a gravação de um vídeo promocional com os 3 membros oficiais do grupo em trajes de banho. As meninas reclamam do clima, mas Kai esclarece que ele tem um conhecido em Okinawa, um lugar onde ainda é quente e eles podem nadar. Quanto ao dinheiro, eles ainda têm lucros com o comercial, então por enquanto o objetivo é aumentar a popularidade da aliança. Kai garante que mesmo que elas não saibam cantar ou dançar, será o suficiente para elas chamarem a atenção, e ele já decidiu. A música e a coreografia, as meninas ainda protestam sobre os maiôs, mas após uma votação anônima, a ideia é aprovada. Kai então explica que elas passarão 2 noites e 3 dias em Okinaga para a gravação no fim de semana. Kuro, então, ele comenta que ela não pode ir no fim de semana porque seus pais estão fora e ela tem que cuidar de suas irmãs. Porém, Kai sugere que ela simplesmente convide suas irmãs e que elas vão como parceiras da aliança. Afinal, elas precisam de ajudantes. Kuro acaba aceitando, mas informa que ela e suas irmãs chegarão no segundo dia. Já que elas estarão ocupadas na escola no primeiro dia quanto ao local de hospedagem, Kai informa que o pai de Shiro irá emprestar a ela sua casa de campo com praia particular. Kuro, então, acusa Shiro de ter planejado tudo, inclusive os maiôs. Claro, Sueharu a interrompe dizendo que desconfia muito de Shiro e não tem como ela ter planejado tudo à prota. Então começa a discutir com Kuro, já que ambas ainda estão brigando sobre o ocorrido ao retornar para casa. Sua Eja-haru fica surpresa ao ver que Aoi o visita. Explicando que vinho ao invés de Kuro, Aoi fica encarregada de limpar o local, enquanto Sueharu estuda e ele depois prepara o jantar para ambas. Sueharu acaba contando hoje sobre sua briga com Kuro, e ela confessa que, na opinião dela, ambas são culpadas, mas não importa de qualquer forma.
O protagonista reclama que Kuro não é honesto com ele. Mas hoje ele esclarece que nem todo mundo pode ser um livro aberto como ele. Ele não é daqueles que mentem, mas é muito difícil estar sempre no mesmo nível que ele. Mesmo assim, hoje ela esclarece que Kuro estava errado, mas entende bem como ele se sente. Ela explica que Kuro dá mais importância ao resultado enquanto mais importância é dada ao método e ao processo. É por isso que eles não coincidem. Aoi pergunta a Sueharu se ele gosta de Kuro, e ele responde que sim. Mas ela imediatamente passa a perguntar se talvez outra pessoa tenha aparecido que ele gosta. Sueharu não sabe como responder. Então Aoi diz a ele que se ele escolher seu parceiro sem ter certeza total de que terá problemas mais tarde. Finalmente, Aoi o lembra que eles logo irão para Okinawa. Então ele deve ter cuidado com a magia da viagem. Explicando que quando um garoto e uma garota entre os quais nada acontece, vão em uma viagem. Eles acabam juntos pela emoção do momento. E se isso acontece com ele agora que ele está brigando com Kuro, certamente ele se arrependerá algum tempo depois. O dia da viagem finalmente chega, e a irmã de Maria os leva para Okinaga de carro. Enquanto estão lá, o grupo visita o mercado para comprar ingredientes para o jantar, e Maria se pergunta o que ela poderia preparar. Isso estranhamente perturba Shiro, que parece muito confuso já que atrizes não devem saber cozinhar. Cozinhando, Maria responde que não lhe custa nada, e em vez disso pergunta se é Shiro que é um péssimo cozinheiro, um comentário que a afeta muito. Sueharu tenta acalmá-los, mas a rivalidade é muito clara, então ambos decidem ter um duelo. Culinary Airy então diz que eles têm que escolher um prato para parar, e Shiro propõe frango frito, mas ninguém a ouve. Então, eles decidem que o prato será ensopado. Após comprar os ingredientes, o grupo vai para o lado, mas Sueharu fica do seu lado, ainda pensando em Kuro, e no que Kai lhe disse hoje. Ele se aproxima dele adivinhando seus pensamentos. Já que no passado ele e Kuro costumavam se reconciliar, imediatamente Sueharu garante que será o mesmo desta vez. Mas Kai diz a ele que, do jeito que as coisas estão, embora eles tenham brigado como sempre, será difícil lidar com ela. Sueharu pergunta a ela o que ela faria no lugar dela, mas se arrepende de ter perguntado quando Kai responde que teria seu próprio harem. Kai esclarece que não está dizendo que deve machucá-los, mas que deve fazê-los todos felizes, mesmo que tenha que quebrar um pouco as regras para fazê-lo, pois o mais importante é que ele faça as garotas que ele tanto ama felizes. Sueharu o julga por ser muito mau, mas tem medo de encontrar alguma razão para suas bobagens sem saber. Rena e Maria conseguem ouvir a conversa, mas Maria fica calma pois sabe que, diferente de Kai, Sueharu é muito mais apegada à moralidade e bom senso. Por isso fica chateada com as ideias de Kai, mas também inveja um pouco o quão honesto ele é com seus desejos e que informações lhe convêm muito. Maria explica que em termos de amor, é verdade que Kuro e Shiro estão ganhando, mas não estão tão à frente dele. A diferença é que Sueharu não a considera uma possível namorada. Então a melhor coisa que ele pode fazer, considerando que nenhuma delas ficou com ele, é aproveitar a oportunidade e fazer isso. Ele anota quando o grupo finalmente chega à mansão de Shiro. Eles rapidamente atribuem quartos. Enquanto isso, Kuro está se esforçando para praticar coreografias em casa e cuidar de suas irmãs, mas fica bastante irritado ao pensar que Sueharu deve estar se divertindo com as outras garotas de maiô, o que não está longe da realidade, já que o grupo aproveita o primeiro dia para aproveitar a praia. Sueharu de repente recebe uma mensagem de Shiro que lhe diz que quer mostrar seu maiô, mas tem vergonha de fazer isso na frente de todos. Portanto, ele o instrui a seguir por outro caminho que o leva a uma praia pequena e um tanto escondida, pois ele quer mostrá-la a ela lá em segredo. Sueharu fica animado ao ver a mensagem. Então, ele rapidamente inventa uma desculpa e corre para aquela pequena praia, encontrando Shiro logo depois quando a vê de terno. No banheiro, Sueharu cora muito e a cobre de elogios, deixando Shiro muito feliz. Shiro, então, pergunta se pode sentar com ele e Sueharu aceita, deixando espaço para ele no banco. Porém, para sua surpresa, Shiro senta em suas pernas e ambos ficam um tanto tensos, onde os dois coram cada vez mais. Mas logo o momento é interrompido por um telefonema.
Quando Sueharu atende, Maria fala em tom ameaçador, comentando o quanto ela deve estar se divertindo. Sueharu fica chateado quando descobre que eles estão sendo observados. Mas Maria o informa que eles até os gravaram. A única razão pela qual ela não os impediu imediatamente foi porque Kai queria gravar o momento, mas ela está furiosa. Maria, então, desliga a ligação e começa a perseguir o protagonista brigando. Pouco depois, com Shiro para ficar com. Depois de tanto drama, o grupo se reúne na casa para finalmente praticar a coreografia. Maria faz perfeitamente, demonstrando o talento que tem como atriz profissional. Por outro lado, Shiro fica muito nervoso, e depois de tentar faça a coreografia K, diz a ela diretamente que não sai legal. Sueharu decide tentar ele mesmo, e na primeira tentativa ele consegue a coreografia perfeita. Shiro fica desanimado por não ser bom o suficiente. Então, o personagem principal a aconselha e confessa a ela que uma das coisas que o ajudou a voltar a dançar, apesar do trauma dela, foi dançar para outra pessoa, porque se ela dança para outra pessoa, ela certamente gostaria que essa pessoa a visse, e só então ela pode dar o seu melhor esforço. Algum tempo depois, Oju encontra Maria na cozinha, que começa a preparar o ensopado. Ele pergunta sobre Shiro e Maria responde que ela foi embora há um tempo, sem dizer nada. O protagonista fica um pouco preocupado. Então ele decide ir procurá-la. Mas primeiro, ele esclarece só por precaução que o duelo culinário realmente não importa tanto para ele. Enquanto isso, Shiro se encontra sozinha na praia deprimida pelo duelo, já que ela praticou muito o prato favorito de Sueharu. Mas agora ele tem que fazer um ensopado e não tem ideia de como prepará-lo. Sueharu a escuta e se aproxima, dizendo que não precisa ser forte porque ele já viu esse lado vulnerável dela antes de Shiro exclamar que ela não é mais a mesma de antes, porque ela se tornou forte só para estar ao seu lado. Sueharu esclarece que não acredita que ser forte ou fraco não seja importante, mas que não se deve ficar obcecado com isso. E se ela sofre por querer ser forte, então ela prefere que isso não o deixe muito fraco. Também não é bom, mas há coisas mais valiosas do que ser forte, ao ver que Shiro entende seu ponto de vista. O protagonista explica que a honestidade é muito importante, e na opinião dele, ela está se torturando, e não se permite ser sincera como com seu dilema do duelo culinário, já que ela até praticou seu prato favorito. Shiro tem vergonha de tê-la ouvido, mas seu Jaru a conforta e a encoraja a cozinhar o que quiser desde o início sem se preocupar com o duelo. Shiro consegue se sentir muito melhor comentando como ele sempre consegue animá-la e sempre a enche de força e coragem. Os dois têm um momento especial em que quase se beijam, mas Sueharu de repente se lembra das palavras de Aoi, lembrando-o de não se apaixonar pela magia do viagem. Então ele rapidamente se afasta de Shiro e eles decidem ir para casa no dia seguinte. Kuru e suas irmãs finalmente chegam em Okinaga, e Kuru mal chega. Ele começa uma briga com o personagem principal. Agora que o grupo está completo, ele fica quieto porque os 3 PRs na coreografia Maria e Kuru conseguem isso impecavelmente. Mas o personagem principal se concentra em elogiar Shiro, já que ele melhorou muito desde a última vez, vendo que ambos se tornaram muito mais próximos. Kuru não tem escolha, a não ser fazer seu movimento mais tarde quando todos estão brincando na praia. Kuru arrasta o protagonista para uma área mais privada para confrontá-lo. Sueharu não se contém, dizendo que ainda está bravo por ter sido enganado, já que ela nem se desculpou. Kuru o encurrala de forma ousada, dizendo que se ele não confiar nela, então a partir de agora, ele dirá a ela que gosta dela. Multiplicado por 10, ele praticamente confessará a ela uma e outra vez, sempre que quiser. Essa é sua declaração de guerra. Pelo resto do dia, não importa o que ele faça. Kuru persegue o personagem principal e o seduz dizendo que gosta dele uma e outra vez, e seu Ijaru cai toda vez corando e perdendo a compostura. Por causa de quão ousada ela está fazendo, logo depois eles tiram um tempo para estudar, já que os exames finais estão se aproximando. No final da sessão de estudos, todos começam a montar o palco para essa gravação que acontecerá no último dia. Kani ainda ajuda a posicionar o equipamento de som.
da melhor forma, já que ela está no clube de música leve e entende bem a estrutura adequada dos palcos, deixando tudo pronto, o grupo faz um churrasco ao pôr do sol, e Haru percebe que Shiro está um pouco estranha. Ela explica que só se sente um pouco esquisita. Mas é normal depois de 2 dias inteiros ensaiando sem descanso. Midori a examina e, percebendo que sua perna dói, recomenda enfaixar e usar imobilizações. A perna de Shiro é tratada, mas mesmo assim Haru se levanta no meio da noite e a encontra. Ainda ensaiando na praia, apesar da dor, Shiro recebe uma ligação de sua melhor amiga. Então sua Sueharu se esconde para ouvir a personagem principal. Consegue ouvir que Shiro diz que ela é a única que faz a coreografia errada. Então ela tem que praticar, mas ela não planeja pedir ajuda a Sueharu, já que com o que aconteceu, ela entendeu que não é necessário que ela faça o impossível para estar ao seu lado, porque ela quer andar um passo atrás dele para apoiá-lo e dar-lhe um abraço sempre que ele precisar. Shiro confessa que quer ser mais honesta, confiar em seu Jaru e pedir-lhe conselhos, mas também não quer deixar que ele a mime em tudo. Primeiro ele deve fazer o seu melhor caso. Contrário seria desrespeitoso. Além disso, ele não quer voltar ao tempo em que dependia de Sueharu para tudo. Assim que a ligação termina, Shiro volta a praticar, e Sueharu apenas ele observa de longe, silenciosamente a encorajando, verdadeiramente comovido por sua determinação. No dia seguinte, finalmente chega a hora da gravação, e Maria, Kuro e Shiro fazem isso perfeitamente, ficando muito felizes. Kai diz que ainda tem tempo, então devem fazer outra tomada. Mas Sueharu se recusa imediatamente, dizendo que não há necessidade de tanto. Kai não entende porque ele está tão chateado, mas Shiro se sente um pouco culpado. Então ele tenta sair do palco para parar a discussão. Porém sua perna falha e ele acidentalmente cai da escada. Então Sujaru entra em pânico e pula para salvá-la. Felizmente o protagonista consegue pegá-la, mas no processo ele quebra o braço. Então todos entram em pânico e tomam medidas imediatamente para levá-lo ao hospital. A viagem para Okinawa termina em desastre, e quando finalmente retornam, o pai de Shiro informa que ela assumirá a responsabilidade pelo ferimento de Sueharu, ficando em sua casa e cuidando dele, já que um braço quebrado causará muitos problemas em sua vida diária, e o pai de Sueharu já deu sua autorização. Kuro tenta protestar dizendo: mesmo que seja assim, deixar uma adolescente passar a noite com seu parceiro não é apropriado. Porém, o pai de Shiro explica que por isso mesmo ela não irá sozinha, e já foi decidido quem acompanhará Shiro é seu servo Shion, ou Hahi. Mas mesmo assim, tanto Mary quanto Kuro tentam ficar na casa de Sueharu para evitar que ele e Shiro fiquem sozinhos. Porém, não conseguem permissão para ficar, então não tem escolha a não ser ir embora. Pouco depois, uma vez que seu Eju é deixado sozinho, Shion se dirige a ele de forma hostil pedindo ajuda. Que ela para de acreditar o que não é. Ela admite que Shiro pediu para ela não interferir, mas ela não aguenta mais sua atitude mulherengo. Mesmo assim, ela admite que sente pena dele, já que parece que são as meninas que brincam com ele. Sueharu, ele percebe que Shon é louco, mas ela ainda prossegue informando que ele está errado. Se ele pensa que Shiro está apaixonado por ele, já que o que ela realmente sente por ele é admiração e nada mais. Então ele não deveria ficar confuso, mesmo que Shiro esteja muito chateado. Sueharu não consegue deixar de se sentir inseguro, graças às suas palavras, já que isso já tinha ocorrido a ele. Claro, Shion para com sua atitude quando Shiro está por perto. Então ele o deixa sozinho no dia seguinte, eles voltam para a escola e uma comoção começa por causa do primeiro dia de aula de Shiro, que passa o dia todo grudada no personagem principal. Por conta disso, muitos garotos sentem ciúmes e tentam manter Shiro longe dela, mas Shiro faz questão de ameaçá-los caso eles a machuquem. Ao mantê-los longe com sucesso, Shiro se dirige a Shiro e diz a ele que se ele realmente se importa com seu Eju, então ele deveria parar de complicar as coisas. Maria se sente um pouco culpada dessa vez, então ela decide ouvi-lo e volta para sua sala de aula. Logo depois, Shiro ajuda o personagem principal a comer, e Kuro fica com muitos ciúmes.
Ao vê-los tão perto, Sueharu cora quando Shiro o alimenta com tanto cuidado. Mas por um momento ele se lembra das palavras de Shon e fica desanimado, já que talvez ele esteja confundindo as coisas por causa disso. Ele decide se levantar no meio do almoço e vai embora para ficar sozinho. Mas Kuro aproveita para se aproximar de uma forma bem insegura. Kuro pergunta ao protagonista se realmente não aconteceu nada entre ele e Shiro na noite anterior. Sugaru fica chateado com tal pergunta e garante a ele que nada aconteceu, esclarecendo que não havia nem clima para isso. E Shiro apenas o ajudou a estudar de alguma forma. As coisas se acalmam entre Kuro e Sueharu. E logo depois, ambos recebem uma mensagem de Kai. A aliança tem uma reunião repentina, onde Kai relata que o pai de Shiro ligou para ele, informando que chegou uma proposta de um canal de TV. A proposta é gravar um documentário sobre o período desde que Sueharu deixou os palcos até seu retorno às redes na aliança. Shiro acha que é uma boa ideia, já que a aposentadoria de Sueharu foi tão repentina que deixou todo mundo chocado e com certeza as pessoas querem saber o que aconteceu. Se esclarece que se Sueharu não concordar, então ele não fará nada. E Kuro se opõe rapidamente, já que ele sabe muito bem o quão magoada Sueharu ficou depois de perder sua mãe, e também o quanto ele sofreu e duvidou. Então ele não quer ser usado como material de choro fácil. Sueharu, por outro lado, confessa que tudo o que ele quer é que eles não façam um vídeo ignorando a verdade. Maria imediatamente diz a ele que muito provavelmente eles farão isso, já que as empresas de TV dos canais são empresas que priorizam seus lucros. Kai recomenda que ele feche aquele palco, já que afinal, depois daquele vídeo, muitas revistas de fofoca começarão a investigar sobre ele, e talvez alguém envolvido apareça para falar sobre seu passado, e seria melhor para ele decidir como fechar aquela parte de seu passado, antes que outros comecem a inventar coisas. Se em um programa eles não conseguirão decidir. E por isso mesmo, Kai passou a noite elaborando um plano para que tudo isso não aconteça. Kai explica que a Aliança Ultramarina será encarregado de fazer o documentário sobre Sueharu. E embora não seja da melhor qualidade, eles podem fazer isso para que Sueharu fique completamente satisfeito e para que não seja uma desculpa barata para fazer Kai chorar. Então, menciona o verdadeiro final de Child King, a série que fez Sueharu se aposentar, a continuação do fenômeno social. Chill. Começa na série protagonista, vive feliz com sua amada mãe. Embora sejam muito pobres, porém, um dia ele perde sua mãe em um trágico acidente e fica sozinho no mundo. Porém, dito acidente foi planejado, e ao saber da horrível verdade do protagonista, ele jura vingança após muitos acontecimentos. O protagonista. Ele consegue se vingar, porém acaba gravemente ferido. A história chegou ao fim. 6 anos depois, e a cena final foi interpretada por outro ator, já que Sueharu tinha apenas 11 anos naquela época, e o protagonista tinha 17k. Então ele o lembra que ele tem atualmente 17 anos. Então eles vão gravar o verdadeiro final da história. Portanto, ele vai recusar. O programa de TV vai mencionar o verdadeiro final e ver o que eles podem dar. Mesmo assim, se acara que eles não vão pressioná-lo e decidem formar uma trégua temporária permanecendo em termos de igualdade. Kuro vai parar de dirigir Sueharu e Shiro propõe que os 3 se revezem para cuidar dele. Portanto, no dia seguinte, quem cuida dele é Kuro, que repreende fortemente Shion. Por incomodar o personagem principal, Sueharu, de repente recebe uma ligação de Kai, que está realmente bravo, desde que algo sério aconteceu. A aliança se reúne novamente para uma reunião inesperada. Aparentemente, a história de Sueharu foi exposta nas notícias sem sua permissão. Nos artigos, eles contaram tudo como quiseram e foi tudo obra do presidente Sean Hardy. Maria fica brava com tamanha audácia, dizendo que o fará pagar, por ignorar os avisos que ela deu a ele. No entanto, Kai os avisa que é melhor para eles não fazerem nada, pois provavelmente é isso que Shun quer. No momento em que ela abrir a boca, o presidente começará a inventar coisas e eles a culparão mais. Combustível para o fogo. Kai garante que será assim, mas se Sueharu aceitar sua proposta, eles poderão deixar Shun de boca aberta. O grupo escuta atentamente,
e Kai explica que quando ele sugeriu o verdadeiro final para a emissora de televisão, outra grande empresa fez uma oferta. E essa é a Coleg Japan TV, a maior empresa do país. Uma empresa de streaming na qual muitos canais de TV investiram para competir com serviços de streaming estrangeiros. Portanto, a empresa está atualmente reunindo antigas séries de sucesso, e um de seus destaques é Chill King. Então, para eles, o verdadeiro final seria a publicidade perfeita. Então, resumindo, eles vão gravar o documentário sobre Sueharu e contar a verdade ao público, já que a empresa também se importa com a imagem de Sueharu, então eles certamente vão ajudar a divulgá-la. Dessa forma, eles farão as revistas que expuseram uma história falsa ficarem mal. Ao ouvir a proposta, Sueharu fica bastante convencido, então pede o apoio das meninas que aceitam ajudá-lo. Sem hesitar uma vez decidido, a primeira coisa é gravar o documentário, e as meninas já têm uma ideia sobre isso, já que as três têm a ver com o passado de Sueharu em diferentes. A ideia é fazer um documentário onde elas entrevistem e se aprofundem no El Paso de Sueharu. Cada uma o levará para um lugar que traz de volta memórias, e Sueharu contará sua história conforme ela se lembra. Ka aprova a ideia, esclarecendo que o mais importante é para que eles possam obter as informações precisas com tudo já planejado. Shiru, então, convida Sueharu para sua casa naquele mesmo dia e o leva para seu quarto para entrevistá-lo, gravando tudo. Claro, em algum momento, Shiro pergunta se ele se lembra do dia em que Sueharu tentou tirá-la de casa. Ela lhe disse com entusiasmo que uma das gravações que eles fizeram foi feita por Ada na Torre de Tóquio, e a vista era realmente fantástica. Shiro ficou muito animado ao ouvir isso naquele momento, mas entrou em pânico quando Sueharu tentou levá-la, já que ela não estava indo para as aulas e ele nem saiu do quarto. Então, ir para a Torre de Tóquio parecia loucura para ele, mas por algum motivo, já que Sueharu insistiu tanto e não soltou sua mão, Shiro conseguiu sair do quarto sem problemas, mas sair de casa foi outra história. Então ela congelou assim que pôs os pés do lado de fora naquele momento. Sueharu disse a ela que quando algo não vai bem, ele tenta ser positivo e sempre tenta primeiro, mesmo que não dê certo para ele. Sueharu estendeu a mão para ela naquele dia e sugeriu pelo menos tentar visitar a Torre de Tóquio. Shiro ficou realmente marcada por aquele momento, já que até mesmo a pessoa que ela tanto admirava podia cometer erros e ainda assim não desistir, o que a motivou a se esforçar mais. E a partir daquele momento, seu mundo mudou, e ela finalmente sentiu que poderia ir a qualquer lugar. Embora, no final, as pessoas o cercassem na estação naquela época, e eles não pudessem chegar à torre. Shiro ri, e diz que é porque Sueharu era muito famosa naquela época, mas por ela ele era seu herói, e ela é muito grata por tê-lo encontrado novamente ambos. Eles têm um momento, mas quando percebem, eles se separam novamente, e Sueharu sugere visitar a Torre de Tóquio. Agora Shiro aceita alegremente. Então, ambos passam uma tarde muito agradável na torre e Sueharu tira muitas fotos. No dia seguinte, é a vez de Maria entrevistar o personagem principal, mas ela decide manter o lugar em segredo. Para onde isso o levará, ele sabe que o evento mais importante no passado de Sueharu foi a morte de sua mãe. Então ele planeja tirar vantagem disso, e quando ele enfrentar isso, inevitavelmente sentirá uma grande tristeza. E se estiver com ele naquele momento, Sueharu perceberá que pode compartilhar com ela suas tristezas e alegrias, e a amaria muito mais ao chegar ao local. Maria pergunta ao protagonista se ele está bravo com ela, mas ele responde que não, pois sabia que um dia teria que retornar àquele lugar, o local onde sua mãe morreu. Maria então começa a entrevistá-lo, e Sueharu conta em detalhes o que realmente aconteceu naquele dia, esclarecendo que sua mãe nunca tocou no carro, mas como tinha experiência como dublê, queria deixar a cena mais realista e bateu a cabeça, mas bateu no lugar errado quando propuseram cancelar as filmagens. Ele foi quem mais se opôs, pois não suportou a ideia de que o tão desejado papel de sua mãe e a cena pela qual deu a vida acabariam arquivados. Por isso deu tudo de si em Chill King,
pois foi sua primeira e última atuação com sua mãe. Mas quando as filmagens terminaram, sentiu-se como uma pipa flutuando e lembrando de sua mãe. Não conseguiu continuar atuando. Então se afastou. O mundo do entretenimento depois de finalmente contar a verdade sobre sua aposentadoria. Sueharu diz que se sente muito triste, mas por algum motivo não consegue falar lágrimas pensando em tudo. Maria em algum momento para de gravar, pronta para continuar com seu plano. Mas por algum motivo ela não consegue falar nada. A única coisa que ela consegue falar é o que sente antes de começar a chorar, já que ela sempre guardou rancor dele sem saber nada do que estava acontecendo. Maria pede desculpas, pois deveria ter percebido, mas ela nunca percebeu nada e só disse coisas cruéis para ela. Sueharu a conforta, assegurando que não está chateado com isso. Mas mesmo assim, Maria continua chorando, dizendo que não consegue se perdoar por ser tão burra. Isso era porque só pensava nela. E mesmo agora é assim. Maria confessa que ela realmente amava a mãe de Sueharu, porque ela era muito doce e adorável, realmente sua mãe ideal. Por isso, no dia que ele descobriu sobre sua morte, ele realmente sofreu muito naquele momento. As lembranças de sua mãe invadem Sueharu, que finalmente começa a chorar completamente. Oprimida, Maria fica surpresa ao vê-lo daquele jeito. Mas ela não hesita em abraçá-lo e confortá-lo, depois daquela tarde com uma carga emocional tão enorme. Ambos retornam para casa. Maria cuida dele e Sueharu agradece por tudo. Aparentemente mais calmo e de melhor humor no dia seguinte, o protagonista Sik vai para a aula e informa que Colette quer lançar o verdadeiro final junto com o documentário. Sueharu não acha ruim e pergunta quem atuará no verdadeiro final além dele. E Mariaki então explica que as atrizes daquela época já se aposentaram. Então Colette pediu que Shiro e Kuro fossem os que já concordaram. Esta notícia impacta muito o protagonista, que pergunta se eles não se importam que ambos sejam iniciantes. Mas Kai explica que eles ainda têm a imagem do documentário e que será mais popular entre eles do que com outras atrizes mais tarde. Das aulas é a vez de ela o leva para uma caverna nas montanhas, que para ela é o lugar onde seu relacionamento com ele mudou para sempre. Quando eles chegam ao local, Sueharu o reconhece como seu antigo forte quando era criança. Ele sempre ia se refugiar lá. Mas um dia Kuro o perseguiu, dizendo que não iria embora até que ele lhe contasse tudo. Sueharu. Então, ele confessou a ele que passa o tempo lá porque tem medo de ficar em casa, já que sua mãe não está lá. Kuro se ofereceu para ir para a casa dela então. Mas Sueharu confessou que, como tudo é tão animado, lá é mais doloroso voltar para casa depois. É mais doloroso voltar para casa depois. Isso a deixou muito triste, e quando seu Jaru perguntou por que ela estava lá, ela disse que fugiu de casa, já que ser a irmã mais velha às vezes é difícil. Mesmo assim, ela garantiu que estava bem e agradeceu por ouvi-la, mas o protagonista, naquele momento, retribuiu o agradecimento, dizendo que está muito feliz por tê-la, pois ela sempre se preocupa com ele e fala com ele quando não tem mais ninguém, e é graças a ela que permanece de pé ao descobrir sentimentos. Disseu e de Arukuro percebeu que seus sentimentos o alcançaram, e foi aquele momento em que eles eram crianças que mudou tudo, porque foi onde seu vínculo foi formado. E agora, Kuro percebeu com o tempo que esse vínculo é real e que é. A melhor lembrança de todas ao retornar à cidade Sueharu senta-se com Kuro perto do rio, e ela de repente confessa a ele de uma forma muito séria. Desta vez, apesar de ser pego de surpresa, o protagonista não hesita em perguntar por que ela o rejeitou no festival. Então, Kuro admite que foi por vergonha. Afinal, no dia em que confessou seus sentimentos por ele, ela foi rejeitada e estava tão triste e brava que queria fazer algo. Sueharu se sente culpada, perguntando se ela o odeia. Agora, para sua surpresa, Kuro responde que sim, mas ela garante que o ama muito mais. Ela simplesmente o rejeitou por impulso, embora não fosse um bom motivo. É por isso que ela não conseguia inventar desculpas e tinha medo de que ele a odiasse se ela dissesse a verdade. Sueharu se sente aliviada, pois ela não foi sincera com ele e ele não entendeu nada, e foi triste e doloroso para ele,
Mas agora que ele sabe a verdade, ele pode finalmente se sentir mais calmo e até feliz. Kuro pede desculpas por ter sido tão fraco e covarde. Mas Sueharu também pede desculpas por lhe causar problemas e lhe assegura que agora eles estão quites. Porém, quando Kuro pede a resposta após sua confissão, o protagonista entra em conflito e tenta analisar tudo calmamente. Mas depois de muita dúvida e confusão, Kuro lhe diz que o tempo acabou explicando que uma de suas regras é que se demorar mais de 10 segundos não lhe faria mais perguntas. Kuro esclarece que não seria bom eles se tornarem namorados e ele não tem certeza, então ela propõe ser sua namorada, uma amiga de infância. Uma amiga de infância e namorada mais tarde um meio termo que funciona para ambos, onde reservam certos direitos. Um relacionamento onde ambos prometem que mesmo não sendo namorados agora poderiam ser se algo acontecesse. Kuro os faz chegar a esse acordo e logo ambos retornam para casa. Todas as gravações do documentário são enviadas para Kai, que logo depois envia uma mensagem para o Ruby, informando que tudo já está contente. E agora só falta gravar o final real. Sueharu observa uma foto de sua mãe e garante que está bem. Agora, para poder entrar em seu modo ator sem problemas, seu braço também sarou completamente. Então ele está mais que pronto para gravar o final verdadeiro. Sueharu finalmente faz a gravação onde o protagonista acorda depois de 6 anos e tem um encontro emocionante com seus amigos, que são interpretados por Shirokuro e Maria. A cena acabou fazendo tanto sucesso que pouco tempo depois, Kai menciona ao protagonista que agora ele está mais famoso e até tem um fã-clube. Essa notícia chega até as meninas, então cada uma se levanta e promete que fará questão de manter qualquer ameaça longe de Su. E é isso por hoje o vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui vocês podem encontrar mais resumos como esse. Se você apoia o vídeo, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para ficar atento a todos os vídeos.